nesta aula, nós vamos aprender a utilizar uma ferramenta de análise muito interessante fornecida pelo Civil 3D, chamada FlowPaths, que nada mais é do que mostrar para a gente o caminho que a água seguiria no caso de uma precipitação. Para isso, nós vamos utilizar um desenho que já contém uma análise de setas de declividade, pois ela facilita para a gente a escolha dos pontos onde nós vamos iniciar o nosso escoamento. O resultado obtido será bastante parecido com esse, onde nós vamos obter essas linhas azuis aqui, representando para nós os trechos de rio que possam acontecer no caso de um escoamento. Então, para a gente começar, vamos analisar um pouquinho o que esse desenho 1.2 que vocês vão encontrar aí no nosso conjunto de desenhos do curso traz para nós. Então, aqui eu tenho um terreno onde já foi realizada uma análise de setas de declividades e que nós podemos ver que existem alguns traçados azuis aqui. Nenhum desse traçado foi feito, por exemplo, com polilinha manualmente. Eles foram criados automaticamente a partir de uma ferramenta chamada WaterDrop. E essa ferramenta, ela se baseia na declividade do terreno. Por isso que é importante você utilizar essas setas de declividade, pois você já sabe exatamente aonde clicar. Vejam bem, a única função que você vai ter é clicar no local onde você quer ver como a água ia escoar. Então, a partir da seta de declividade, nós vamos conseguir criar esses caminhos aqui, e a partir desses caminhos nós podemos traçar a área de influência da nossa bacia. Então, antes de traçarmos a nossa drenagem via water drop, eu vou excluir essa drenagem que já está aqui, só para melhorar um pouquinho a visualização do desenho, e porque esse processo é muito simples de fazer também. Em vez de selecionar linha por linha, eu seleciono uma delas, botão direito, Select Similar, com isso todas as demais são selecionadas, Delete, e eu excluo todas elas. Então o que acontece? Para que eu trace a nossa drenagem aqui utilizando o Water Drop, eu tenho que vir aqui em Flow Paths, clique em Water Drop, ele vai perguntar para mim para selecionar a superfície. Se caso ele não perguntar, tudo bem, mas se perguntar, basta clicar na superfície. Eu venho aqui e escolho o tipo de objeto, 2D Polyline, e se eu quero colocar um ponto no início do escoamento, no ponto mais alto. O ideal é colocar assim. Por que colocar assim? Porque se você coloca assim, aparecem os pontinhos que podem ser utilizados para traçar a área de influência daquela drenagem. Então eu clico aqui em OK e basta vir selecionar. Para isso eu vou utilizar aqui a seta de declividade. Ó. Por exemplo, se eu clicar nesse ponto, provavelmente ele vai seguir esse trecho indicado pelas setas aqui. Quer ver? Olha lá. Tá vendo? Então eu venho aqui e vou clicando aonde eu sei que tem uma declividade. Olha como as setas indicam que ele iria para esse lugar mesmo. Aqui, provavelmente, quando eu clicar aqui em cima, ele vai tender a vir para esse ponto. Vamos ver se isso acontece mesmo? Olha lá, cliquei e ele foi para o ponto. Se eu visualizar aqui com um zoom, eu vejo que o pontinho aqui representa onde eu cliquei. Vamos clicar um pouquinho mais para cima para ver o que acontece? Olha lá, ele já tenta emendar na outra. Ó. Ele foi criado até emendar na outra. Então, o que acontece? Às vezes, você tem também que, além de utilizar as setas de declividade, utilizar o bom senso, mas essas setas já auxiliam bastante o traçado. Agora, para que a gente possa finalizar essa aula, nós vamos utilizar essa rede de drenagem para desenhar a área de captação desse riozinho aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu venho aqui em Catchments, clique em Catchment Area, que é a forma mais simples de trabalhar com esse comando. Então, eu clico aqui, ele pede para eu selecionar algumas propriedades, como Layer, o tipo de objeto, aonde que a vazão vai começar, qual que vai ser o ponto que está aqui como básico, mas você pode selecionar um outro tipo de modelo aqui de pontos. Então eu vou colocar OK no básico mesmo e OK aqui. O que o pessoal às vezes comete erro? Nem sempre a bacia consegue ser delimitada a partir desse ponto. Ó. Se eu pego o endpoint aqui, Shift botão direito e endpoint, eu posso selecionar esse pontinho. Mas o que acontece? Ele fala aqui, ó, este ponto não especifica nenhuma área de captação. Então, o que ele pede de novo?
especificar o ponto de vazão. Então nós vamos pegar agora o ponto lá embaixo, onde ele chega. Olha aqui o pontinho. Tá vendo? Vou selecionar esse ponto, endpoint. Ele pode demorar um pouquinho, dependendo do tamanho dessa área, e mostra para nós aqui, ó, a área da bacia. E se eu diminuir o meu zoom aqui, eu já vejo essa área, tá vendo? Então eu tracei aqui a minha área de bacia com o valor dela em metro quadrado. Eu posso utilizar um rótulo para poder visualizar melhor esse valor aqui, ou posso transformar em parcela, caso necessário. Então, com isso, eu tracei a área de captação e eu já posso entender que qualquer água que venha cair por precipitação nesse trecho vai escoar para esse ponto aqui. Nesta aula, nós aprendemos a utilizar a ferramenta WaterDrop para poder visualizar o escoamento em uma bacia. Também aprendemos que a partir do uso das setas de declividade, esse processo fica muito mais simples, pois você já sabe mais ou menos aonde tem uma tendência maior de ocorrer o escoamento. Também vimos que a partir desse water drop traçado, desse caminho da água, nós vimos que podemos traçar também uma delimitação da área de captação da bacia e que ela vai utilizar como base o escoamento e a superfície utilizada.